Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre um assunto muito importante nesse momento em que as eleições para prefeito e vereador se aproximam. As mudanças na legislação brasileira que já afetam essa eleição. Além da transferência do pleito de 4 de outubro para 15 de novembro, as eleições deste ano trazem mudanças no sistema de candidaturas para os vereadores. A principal mudança é a proibição de coligações. As coligações entre os partidos ainda podem ser feitas, só que somente para os chamados cargos majoritários, que são os de prefeito, senador, governador e de presidente da República. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado Joseildo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Ok, Fernando, essa oportunidade ela é importante porque traz uma perspectiva do olhar de cada agremiação partidária acerca das mudanças que foram efetivadas no processo eleitoral. Entretanto, eu quero colocar para vocês, sem entrar no tema necessariamente, de que verdadeiramente as mudanças que precisamos fazer no processo político e não no político eleitoral, elas ainda não aconteceram e as eleições, elas, na medida que ocorrem, elas mantêm uma espécie de resguardo de mercado para o status quo. Então, aquelas lideranças que estão nas franjas da sociedade dificilmente têm acesso ao processo eleitoral para que, de fato, a gente tenha no parlamento, principalmente, a legitimidade de representar o povo brasileiro que está subrepresentado pelo parlamento nos seus 3 níveis. É uma visão de conjunto. Ok. Eu pediria ao senhor inicialmente, deputado, que explicasse aí para o público que nos assiste, de uma forma breve, o que é uma coligação partidária, como é que ela funciona e como é que o fim dessa coligação para os vereadores afeta partidos maiores, como o partido do senhor, e afeta também partidos menores. Olhe bem, nós temos um espectro, uma quantidade de partidos que são poucos países do mundo que nós experimentamos essa realidade. E boa parte dos partidos, eles não estão focados numa visão ideológica, não é? Numa visão em que filosoficamente você se estabelece na esquerda, na direita, no centro, enfim. Então, os partidos, na realidade, é uma senha. São uma senha, uma chave para participar do processo eleitoral. Infelizmente, essa é a verdade. Mas essa mudança, embora traga, a principal mudança, ela traga dificuldades nessa primeira disputa de 2020, que começa agora, ela tem um condão de fazer um funil para poder selecionar, do ponto de vista, como eu disse, ideológico, aqueles partidos que efetivamente podem existir de fato. Ou seja, no fundo, os partidos de verdade são muito poucos. Os que existem são, efetivamente, como eu disse, senhas, articulações feitas para participar do processo eleitoral e não político. Deputado, essas mudanças que ocorreram, elas evitam uma situação que ocorria, que era de um eleitor votar num candidato A, mas depois o voto dele acabar elegendo um candidato B de um outro partido quando era feita a coligação. O senhor vê essa mudança como sendo positiva ou negativa e por quê? Olha bem, eu vejo como positiva, já disse há pouco, porque ela afunila o processo e vários partidos que não funcionam de fato deixarão de existir. Então, isso é bom para robustecer a democracia e para desfulanizar, para despersonalizar os partidos, porque a maior parte dos partidos no nosso país tem dono. Eles têm castas, e essas castas é que definem a manutenção do status quo. Então, acho que essa mudança é benéfica, entretanto, não redime o processo de mudanças. Repito, o que precisamos é de uma efetiva e profunda reforma política, e no bojo dela, o âmbito eleitoral, que, na minha opinião, é menor e menos consequente do que a amplitude de buscar igualdade, isonomia,
universalidade, acessibilidade e proteger as minorias numa democracia como a nossa. Deputado, hoje a gente vive, né, esse período de transição aí, seja do ponto de vista das regras eleitorais e seja também da questão de mudanças no comportamento do eleitor, decorrente da influência aí das redes sociais, do WhatsApp e das fake news, que surgiram fortemente na eleição de 2018. Como é que o senhor vê essa nova tendência do eleitor de se informar e de se influenciar muito mais digitalmente? Como é que isso se relaciona com essa mudança na legislação agora? Olha, isso traz um desafio enorme, porque o processo de fiscalização de algo tão novo, nas estruturas de fiscalização do Poder Judiciário, principalmente, incluindo o TSE, incluindo a Justiça Eleitoral, isso cobra um aprofundamento da capacidade do Estado de fiscalizar essas questões. Isso é muito complicado, porque é algo novo. Você bem falou, nós testemunhamos uma eleição presidencial marcada pelas fake news, marcada pela ilegalidade, marcada pelo o poder financeiro, que teve um papel determinante no resultado eleitoral. Então, nós precisamos aprofundar essas questões e os órgãos do Estado capazes de fiscalizar, na minha opinião, precisam de refundar a essência da sua manifestação nesse aspecto, porque eu acho que as fake news, a questão digital, as questões de mídia, as redes, elas precisam ter uma fiscalização muito mais efetiva e hoje não existe. Ok, deputado, nosso tempo já está quase se esgotando, mas acho que dá para a gente fazer mais uma última pergunta aí. Essas alterações que foram feitas, um dos objetivos dela era reduzir essa fragmentação de vários partidos que existia, né? Entretanto, nessa eleição, houve um aumento significativo no número de candidaturas. No caso de prefeitos, foram 2.000 candidatos a mais que 2016. Como é que o senhor vê isso aí? Isso é uma forma de fugir da regra com um número muito maior de candidatos? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo isso como um reflexo direto dessa mudança. Você sabe que a candidatura majoritária, ela arrasta o processo. Ela conduz o processo. E a necessidade de você ter lideranças efetivas e evitar de ter laranjas no processo e ter regras de gêneros, essas coisas, tudo isso está na legislação e é positivo. Isso faz com que haja um filtro e dentro de pouco tempo a quantidade de partidos vai diminuir. Vai acontecer federações de partidos e outras questões a fim de que a gente busque um veio, uma trajetória mais ideológica. Isso é positivo. Mas, repito, precisamos fazer a reforma política efetivamente falando. E isso não existe. Por final, você não perguntou, mas é importante, nós somos favoráveis ao financiamento público da campanha. A democracia tem preço. Quando ela não tem preço, ela tem consequência. E isso é importante dizer. Por que eu estou falando isso? Porque existem partidos, independente do seu tamanho, que são financiados pela elite. A elite financeira, não é? Que já manda no país há décadas, que atrasa o país, que evita que as representações daquelas partes mais fragilizadas das nossas populações não se vejam representadas, principalmente no parlamento brasileiro. Em função disso, no momento que você tem um financiamento público, você reduz passo a passo a influência do vil metal, do financeiro em cada eleição, que ainda é muito grande. A gente tem muito tempo para caminhar. Ok, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos prestados aqui. Seja sempre muito bem-vindo à Palavra Aberta. Eu é que agradeço. Estamos aqui às ordens, à sua disposição. Valeu, Fernando. Um grande abraço para você. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, sobre as mudanças na legislação brasileira para as próximas eleições para prefeito e vereador. A você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência, um forte abraço e muita saúde.
Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre um assunto muito importante nesse momento em que as eleições para prefeito e vereador se aproximam. As mudanças na legislação brasileira que já afetam essa eleição. Além da transferência do pleito de 4 de outubro para 15 de novembro, as eleições deste ano trazem mudanças no sistema de candidaturas para os vereadores. A principal mudança é a proibição de coligações. As coligações, entretanto, ainda podem ser feitas para os chamados cargos majoritários, que são os de prefeito, objeto dessa eleição, senador, governador e presidente da República. E para conversar sobre esse assunto, nosso convidado desta edição do programa é o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com você também, com a audiência aqui da TV Câmara. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor que explicasse inicialmente para o nosso público brevemente o que é uma coligação partidária, como é que ela funciona e como é que o senhor e o seu partido veem o fim da possibilidade da coligação para vereadores e deputados. Perfeito. Olha, a coligação é quando você junta mais de um partido numa chapa em que os votos daqueles candidatos, daqueles partidos naquela cidade, nesse caso, esse ano de 2020, que é a eleição municipal, eles vão ser somados para a definição de uma cadeira na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal. Então, geralmente, quando um partido não faz coligação, você soma os votos daquele partido, se ele conseguir atingir o quociente eleitoral, o partido ganha uma vaga. E o deputado, o vereador, no caso, mais votado, o candidato a vereador mais votado, ele é aquele que vai ocupar a vaga. Se o partido fizer 2 vagas, ou seja, votos suficientes para ter 2 vagas, ele consegue 2 vagas em o primeiro e o segundo, e assim por diante. Quando a coligação acontece, ao invés de você somar só os votos daquele partido, você soma os votos de todos os partidos que fazem parte daquela coligação. No caso do Partido Novo, no nosso caso, a não possibilidade de coligação esse ano, ela é positiva. Por quê? Porque o Novo não costuma fazer coligação. Não é proibido dentro do Estatuto do Novo, o Novo prevê, só que prevê sempre que houver uma afinidade de valores, de princípios. E hoje não tem nenhum partido no Brasil que tenha essa afinidade de valores e princípios com o Novo. Então o Novo nunca fez coligação. Com isso, o que vai acontecer? Os outros partidos que fariam coligação, que fazem habitualmente coligação, eles vão precisar somar votos sozinhos, fazendo com que, com isso, provavelmente, alguns partidos ou várias vagas não sejam atingidas pelo quociente eleitoral, indo para a sobra, que é quando não se atinge 100% do quociente eleitoral, sobrando mais vaga para os partidos talvez menores que não costumam fazer coligação. Aí também para o Novo, nesse caso, não faz coligação como de costume. Então, acho que esse é o efeito. A gente está vendo isso como uma oportunidade, fazendo com que o número de votos necessários para eleger um vereador vai diminuir esse ano e que, com isso, a gente consiga ter mais cadeiras nas câmaras municipais. Então, o senhor acha que essa mudança ela favorece os partidos menores e ela, de alguma forma, desfavorece partidos maiores e já consolidados? Na verdade, os partidos menores que tinham o hábito de fazer coligação e que têm nessa coligação um candidato forte, eles vão ser prejudicados, porque eles vão ter que fazer sozinhos também os votos necessários, e aquele candidato puxador de voto, aquele que tem muito voto, ele não vai conseguir entrar com os votos da coligação. Mas para partidos que não fazem coligação, vai ser bom, muito bom, que é o caso do Novo também. Então, na verdade, é uma mudança que, além disso, esquecendo a vantagem do Novo, eu acho que é uma mudança muito positiva. Por quê? A gente via partidos sem a menor afinidade ideológica, sem o menor entendimento de propostas, de ideias, na mesma coligação. A gente conseguia ver, em alguns casos, o PT e o PSL na mesma coligação. Isso não faz sentido nenhum. Por quê? Quando você vota num vereador ou um deputado, você está votando, ajudando a eleger alguém que talvez não seja o seu candidato. Você vai votar, às vezes, em alguém do PT e vai eleger alguém do PSL, ou vice-versa. Não faz sentido nenhum. Por isso que eu acho que não ter a coligação é positivo. Porque você vai votar em alguém do partido que você escolheu, e se ele não for eleito, vai ser alguém do mesmo partido, teoricamente,
com valores e princípios mais próximos, que vai ser eleito. Ok. Deputado, a gente vive hoje também, né, além desse período de transição das regras, uma mudança no comportamento do eleitor, né, decorrente principalmente do aumento da influência aí das redes sociais, do uso do WhatsApp, o surgimento das fake news. Como é que essa nova tendência do eleitor de se informar e de influenciar de forma mais digitalizada, ela se relaciona com essas regras eleitorais que estão mudando agora? Olha, a gente tem que ter uma preocupação sempre, justamente como você falou, Fernando, com a boa informação, com evitar as fake news. Isso já valia antes, no mundo não virtual, né, no mundo real. É claro que com a internet, com as redes sociais, a gente tem uma acentuação do efeito da mentira, da fake news. Mas não mudou. A fake news ela não passou a existir por conta da rede social. Ela só ganhou projeção, ela ganhou escala. Então, na verdade, o que você está mudando é a relevância disso e como isso chega com mais facilidade, mais velocidade na boca, no ouvido das pessoas. Então, acho que a gente tem que se preocupar, sim, com isso, mas sempre com informação. Acho que a melhor forma da gente combater a má informação é com mais informação e, é claro, a conscientização da população que tem que sempre checar se a informação é verdadeira. Não é pegar uma informação, principalmente de uma fonte que você não confia, uma fonte que não é algo que já tem credibilidade, ir lá e confirmar, entrar na internet, pesquisar nos sites de busca, para a gente garantir que aquela fonte ela é verdadeira, fidedigna. Uma coisa, até mesmo quando é de uma fonte mais tradicional, é bom ver. Está sendo falado isso em outra fonte também? Não está? Será que não é um furo? Que na verdade é um furo não de reportagem, mas um furo do repórter que errou na reportagem? Então é sempre bom checar, mesmo quando vem de uma fonte tradicional. Okay. Deputado, algumas alterações desse sistema, elas tiveram como objetivo aí tentar reduzir a fragmentação partidária, né? Foi uma das justificativas para essas alterações. Agora, no entanto, a gente teve uma ocorrência paralela que surgiu, que foi o aumento do número das candidaturas, né? Para prefeito, por exemplo, a gente tem mais de 2.000 candidaturas esse ano, do que tivemos em 2016. O senhor acha que isso aí é uma forma de tentar burlar a nova regra que foi estabelecida? Ou o senhor não vê assim? Eu acho que é legítimo. O partido que ele não está fazendo coligação, que ele queira apresentar seu próprio candidato, até para ajudar na eleição. Mesmo que aquele candidato a prefeito não tenha a possibilidade de ser eleito, ele ajuda a chapa de vereadores a ser eleito. É legítimo. O que eu acho que vai acontecer com as regras de cláusula de barreira, cláusula de desempenho e tudo mais, é que você vai, aos poucos, diminuir o número de partidos. Eu acho que a gente tem que ter liberdade para criar partido, tem que desburocratizar a criação de partidos. Eu defenderia até mesmo a possibilidade de ter criação de partidos regionais, locais, para candidaturas locais. Isso é muito mais simples. Porém, com menos vantagem quando você cria o partido. Que hoje, o que estimula a criação de partido é o fundo partidário, é o fundo eleitoral, é o tempo de televisão, tudo isso que sai do nosso bolso para ir para os partidos. Se você desburocratiza, mas ao mesmo tempo não dá benefício para o partido existir, você vai garantir que quem tem bons projetos possam criar partidos livremente, mas quem tem um projeto só para ganhar dinheiro do fundo não vai fazer mais isso. E a gente vai acabar com isso, diminuindo o número de partidos, mas com liberdade, e não por uma restrição da lei. Ok. Aproveitando aí a sua fala, deputado, eu vou fazer a minha última pergunta. O senhor, o novo, é favorável ao financiamento público de campanha ou não é favorável e por quê? Olha, nós não somos favoráveis. A gente acredita que as pessoas que acreditam num projeto eleitoral, num projeto partidário, têm que contribuir para isso. Mas, além disso, é a forma como esse dinheiro é distribuído. Então, são dois problemas. Usar o nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos, para contribuir para projetos que a gente não acredita. Hoje eu financio o PT, eu financio o PSDB, eu financio o PSL, eu financio o PCdoB. Eu não concordo com esses partidos. Por que meu dinheiro vai para financiar isso? Mas pior que isso é o fato de que esse dinheiro ele não é usado para democratizar a política, como muitos falam. Esse dinheiro vai para 1% dos candidatos que são poderosos, que são caciques políticos. Se ele pelo menos ainda fosse distribuído de uma forma mais democrática, justamente para defender
pessoas que nunca foram candidatas, pessoas que estão querendo entrar para a política, a gente poderia até debater a existência de um recurso público. Mas da forma que é hoje, é muito melhor terminar. E eu ainda assim acredito que mesmo que seja bem distribuído, seria melhor ser dinheiro daquele que acredita, como no clube de futebol, como em qualquer outra coisa. Ok, deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui em Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Fernando. Um grande abraço, boa tarde. Um abraço também para todos os nossos espectadores. Obrigado. Eu conversei com o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, sobre as mudanças na legislação brasileira para as próximas eleições para prefeito e vereador. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.